Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe da equipe de Ellen, né, o filme que está sendo lançado essa semana, no dia 17, o diretor André Meirelles Colasso e a atriz Luísa Braga, que faz a Juscelia, a mãe da protagonista. E a gente vai conversar sobre o filme brevemente. Queria agradecer muito por eles terem aceitado o convite da Apostila de Cinema. A gente assistiu o filme durante a Mostra de Cinema de Ouro Preto no ano passado, né, que foi online. Ficou numa janela ali de exibição. A gente gostou muito do filme e a gente até comenta que, com certeza, era um filme que tinha muito potencial para circuito, para alcançar mais pessoas, e agora ele chega, né, a um público maior. Então, queria agradecer. E queria, assim, tentar fazer uma dobradinha, assim, uma pergunta para uma pergunta para outra, né? Queria começar perguntando para o André aquela pergunta clássica, né, sobre como que surgiu a ideia, né? O André, ele vem da formação de comunicação social e também é professor especializado em roteiro, então ele também tem essa ideia de buscar boas histórias, né? Então, a Ellen, com certeza, surge a partir de uma boa história que ele conhece. Então, eu queria que, pela voz dele, a gente começasse sabendo um pouco como que o filme é concebido, né? Obrigado, André, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigado. Legal, a Luísa está aqui também, Natália. Obrigado, Jorge. Eu li sua crítica depois, eu demorei um tempo, acho que eu até te escrevi, obrigado pela crítica quando você viu. Às vezes a gente demora um tempo para ver, né, a crítica chegar na gente, mas eu gostei bastante do seu ponto de vista, obrigado. Então, essa história do Ellen é um filme que me acompanha há muitos anos. Assim, né? Eu comecei trabalhando com teatro, eu fui assistente da Quito, da Cristiane Pauli Quito, que é uma diretora da EAD, da USP aqui de São Paulo, durante muitos anos, e ela tinha um espaço chamado Nova Dança, que era no Bexiga. E depois desse espaço, ela acabou deixando o espaço, Nova Dança, as bailarinas que eram... O Nova Dança formou muita gente em São Paulo artisticamente, muita gente. Atores, gente do cinema, né? Gente da dança, enfim. E eu estava ali no meio dessa efervescência cultural, ali no bairro. Depois, quando a Quito deixou a Nova Dança, eu fiquei sócio do espaço com José Fernando Peixoto Azevedo, que é um diretor da EAD também, da USP, colega da Quito, que foi quem me apresentou. E o estúdio Nova Dança, que depois virou Maquinaria, quando a gente assumiu, era muro com a pensão que a Ellen e a Dona Maria moravam. Então, a gente terminava os ensaios, às vezes 10, meia-noite, ou enfim, e a gente descia para tomar uma cerveja ali na barraquinha da Dona Maria, que ela vendia churrasco ali na porta da pensão dela, né? E aí a gente parava ali, eu era vegetariano na época, enfim, hoje eu sou meio traidor do movimento, mas a gente parava para comer um negócio. Ela me via chegando, ela já ia correr para pegar um queijo coalho, a gente tomava cerveja e ficava ali. E nisso eu fui vendo que ela estava sempre tomando conta de uma menina, que era a Agatha Ellen, né? E eu fiquei sempre observando muito essa menina, a relação que ela tinha com a avó, e foram muitos anos me relacionando com elas. E essa história eu comecei a ficar amigo delas, ao ponto de ser convidado para o aniversário da Dona Maria todo ano, da Agatha Ellen todo ano. Elas viram minha filha crescer, que tem 12 anos, ou seja, há 20 anos, talvez, que eu me relaciono com elas. E aí, num determinado momento, eu comecei no teatro, mas logo eu trabalhei também na TV Cultura e escrevo. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu vou contar a história dessa menininha com a avó. Porque, assim, cada vez que eu conversava com elas, eu conhecia um ponto de vista diferente, um olhar diferente. Apesar do meu nome ser Colasso e eu ter origem italiana, por ser italiano, eu sempre olhei o Bexiga nessa ótica. Mas quando eu comecei a me relacionar de fato com o Bexiga, quando eu tinha lá pelos 18 anos, eu comecei a ver que o Bexiga é tudo menos um bairro italiano. Na verdade, ele é um quilombo, ele é um bairro preto de formação, era um dos primeiros quilombos, maior quilombo em São Paulo. Tem um rio ali que dava nome ao quilombo, Saracura, que está enterrado. Depois vem os italianos, tiram os pretos do bairro, né, ocupam o lugar. Aí depois, nos anos 70, vem os migrantes nordestinos em busca de trabalho. Os italianos já não moravam mais lá e começaram a vender. O bairro é tombado, então qualquer reforma naquele bairro é absurdamente caro. E aí começaram a alugar pequenos quartos para essas pessoas. E a Agatha Ellen e a Dona Maria moram lá. Enfim, a história me mexia muito comigo, eu sempre muito próximo delas, e um dia eu resolvi contar do ponto de vista da Ellen, porque, enfim, é uma menina absolutamente especial. Hoje ela tem uma clínica de estética. A avó trabalha lá no mesma pensão
desde os 13 anos de idade. Ela faxina as áreas comuns, ela mora num quarto. Não foi o quarto que eu filmei no filme, eu filmei num outro quarto, mas ela mora lá desde os 13 anos de idade, e para complementar o orçamento mensal dela, ela vende churrasquinho na rua. E ela pagou os estudos da Ellen com churrasquinho na rua. Então, muita coisa do que está no filme eu vi, né, tudo, assim, muita coisa. Então, inclusive, quando eu escrevi o roteiro, os tratamentos do roteiro, eu mandava para a Ellen ver, para ver se eu não estava sendo indelicado ou ultrapassando algum limite, né, porque o cinema é isso, eu mediei a realidade. Mas, enfim, a história ela me atravessa. Estou falando tudo isso porque assim, é uma história que me atravessa, assim, ela faz parte da minha formação. Eu não fui lá buscar uma história, sabe? A história se apresentou para mim, e eu achei que eu tinha legitimidade para contar ela, porque eu não pertenço àquele lugar, mas eu me relaciono com aquele lugar há muitos anos. E, enfim, é isso. Nem uma história tão simples de contar por que eu estou contando a história, mas é basicamente isso. E o elenco, né? A Luísa chega no elenco, queria saber como que foi a experiência. E o elenco, além da Luísa, tem, né, a Marcela Cartaz, que faz a avó da Ellen, e a Thalita Machado, que trabalha muito bem, que é a menina protagonista. Tem também o Tony Tornado com uma participação ali muito especial, transitando ali pelo filme. Então, eu queria, Luiz, agradecer também por você participar aqui da conversa com a gente e falar como que você também chega no filme, né? Depois o André pode complementar como que as outras pessoas chegaram e como também fazer essa mediação também, né? Você está ali entre duas gerações, você fez um papel muito forte em outro longa-metragem que está até disponível no Telecine Play durante a gravação, quem quiser assistir, ao lado do Paulo Betti. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? O outro filme é Uma Noite Não É Nada. Eu estava procurando aqui o nome do filme que eu tinha esquecido, que também é um drama muito forte, né? Esse você ali faz uma espécie de conexão ali. Então, eu queria que você falasse como que você chega nesse ambiente também, né? Como que você chega nessa história, para depois a gente poder falar um pouco mais sobre as contribuições que cada um dá ali também com as suas vivências dentro do projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Você falou do Uma Noite Não É Nada. A Juscelia, que é a personagem, a mãe da Ellen, é uma personagem completamente diferente da personagem do Uma Noite Não É Nada, mas e muito desafiadora nesse sentido, porque eu não sou mãe. Acho que esse foi o principal desafio na vida. Eu não sou mãe. E eu lembro que eu comentei com a Nara Sacaré, que é a preparadora de elenco, que no processo de preparação eu entendi porque a maior parte dos produtores de elenco, quando procuram uma atriz para fazer uma mãe, eles escolhem uma atriz que já seja mãe na vida. Porque é, de fato, uma relação e um sentimento que você construir, ele mexe muito nas entranhas mesmo. Mas foi muito bacana, porque o André construiu ali comigo com a Thalita um período muito longo de preparação, como normalmente a gente não tem num filme, então eu fiquei convivendo com a Thalita acho que 3 meses, né, André, antes da gente começar a filmar. Acho que 3 para 4, porque você me ajudou nos testes. Que eu encontrava 2 vezes por semana com ela durante esses 3 meses e pouquinho antes da gente abrir o set. Então, foi muito especial, assim, porque, na verdade, eu cheguei no filme, antes de chegar no filme, né, André? Eu fiz a réplica dos testes, então o André ainda não tinha encontrado a Thalita, e ele estava fazendo o teste com várias crianças ali do Bexiga, e eu fui para fazer réplica para elas, né? Então, fui me aproximando da história um pouco aí nesse momento. Depois de um tempo veio o convite para fazer a personagem, de fato, e aí a gente teve essa possibilidade, né, de construir essa relação. E eu lembro que nos primeiros momentos a gente tinha zero preocupação com cena, exatamente, né? A preocupação era com ter uma relação. Então eu encontrava a Thalita 2, 3 vezes por semana para brincar, para cozinhar, para que a gente pudesse construir aí um pouco o fundo de olho, dessa relação, para que ela tivesse confiança em mim, para que a gente de fato pudesse trabalhar o filme. Então, para mim, como atriz, foi uma experiência assim muito transformadora. Todo mundo que já assistiu o filme, que está vendo agora o processo de lançamento, vem me perguntar. Eu tenho falado que, assim, claro, cada trabalho que a gente faz, ele mexe com a gente, transforma a gente. Eu digo que a gente nunca segue igual depois de um trabalho. Mas o Ellen, ele mexeu num lugar comigo, assim, que eu não conhecia.
né? Uma parte de mim que eu não conhecia. Então, é um filme que eu tenho muito carinho, assim, e é uma experiência completamente diferente do Uma Noite Não É Nada, que era uma personagem que existia, na verdade, no limite, assim, né? É uma personagem viciada em cocaína e que estava ali o tempo inteiro, é, sinto que num limiar, assim, entre a vida e a morte. A Juscelia é o contrário, eu acho que é uma personagem mais solar, né? Com todas as dificuldades que ela tem ali, né? Eu entendo que essa maternidade é uma inabilidade dela, não é exatamente um descaso com a filha, é uma inabilidade, né? Não ter. Ela foi mãe quando ela ainda era criança, praticamente. Então, é uma inabilidade mesmo. Mas eu entendo que é uma personagem que quer, que está tentando, que está buscando dentro das ferramentas que ela tem. Então, para mim, como atriz, foi sair desse registro do que foi Uma Noite Não É Nada e chegar no Ellen foi assim uma transição, uma volta de 180 graus assim de diferença, mas muito enriquecedora. Acho que personagens que me desafiaram em lugares muito diferentes. E essa relação que o André estava falando um pouco agora com o espaço, com as pessoas do bairro, como a gente foi construindo isso ao longo do tempo, fez toda a diferença no processo de construção dos personagens, sabe? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, com a produção do filme, a minha personagem é cabeleireira, né? De acompanhar um salão de beleza lá no Bexiga, porque tem um jeito de falar, tem um tipo de corpo, tem um comportamento que é muito próprio, assim, que acho que todo lugar tem, né? Mas a gente entrar e tentar entender não só com a cabeça, mas com os poros, com os sentidos aqui, como que se dá, como que essas pessoas vivem, fez toda a diferença. Então, acho que foi um trabalho muito cuidadoso, assim, e que acho que a gente consegue ver, né, quando assiste o filme. Não, sem dúvida. E eu queria que o André falasse um pouco como que se chegou na Thalita também e na Marcélia, né? Marcélia também, um dos grandes nomes da atuação do Brasil em atividade, né? Então, e a Thalita também, né, tem um perfil que também é bem próprio, né? Já que você estava disposto a contar a história do Bexiga atual, né? E trazer um pouco uma fidelidade de espaço, né? Então acho que a seleção da Thalita também no elenco também faz parte desse processo, né? Queria que você falasse um pouco de como que ela chegou também no filme. Eu sempre, assim, eu não gosto de ficar testando ator. Assim, no caso da Thalita, da Ellen, eu tive que testar, mas, por exemplo, a Luísa, eu já estava de olho nela, sempre quis trabalhar com ela. Ela, de forma muito generosa, me ajudou na parte né, de fazer réplica e tal, mas a gente já sabia, né? Eu falei, eu só não posso garantir que a Luísa vai fazer, porque eu não sei quem vai ser a Ellen. A Ellen poderia ser, né? Mas de forma muito generosa e muito potente, ela me ajudou nessa busca da Ellen. Então, a gente testou 400 crianças. E as 400 crianças eu queria não agência, não liguei para nenhuma agência. O Luciano Baldan, que me ajudou bastante nessa busca, ele foi em todas as escolas do entorno ali da 3 de Maio, nas escolas públicas. Eu queria pessoas que morassem no Cortiço, ali nas pensões. E a gente testou 400 meninas. E aí, obviamente que das 400 meninas o Baldan ia nas escolas, a gente ia fazendo uma seleção, e a gente chegou em 50 crianças. Né? E aí a gente fez o teste, a Luísa contracenou com todas, e foi impressionante, assim, porque eu já tinha essa aqui é muito fofa, essa aqui é muito interessante, só que, assim, um longa-metragem, né, e com a complexidade que precisa, né, para fazer o Ellen, por exemplo, eu precisaria de uma atriz que tivesse uma elasticidade muito grande, me respondesse muito rápido as questões. E tinha uma menina que eu tinha certeza que era ela. E aí eu saí com ela, e aí eu pedi para ela voltar e ficar muito brava com a Luísa. Falou, entra agora, você fica muito brava. Ela segurou minha mão, olhou para mim, André, eu não sei fazer brava. Aí eu falei, putz, ela tinha tudo para ser ela, eu não vou forçar, né, obviamente, é na natureza da criança e tal, mas é uma fofa, assim, ela acabou fazendo o filme, mas um papel menor. Quando a Thalita entrou, assim, foi assim, muito forte, assim, entendeu? Porque a Thalita chegou, ela fez, eu olhei para a Luísa, já aquela comunicação que eu já tinha com a Luísa, de só de olhar no olho, eu já sabia. Eu falei, nossa, o que é isso, cara? Eu voltei a sair com a Thalita para fora e comecei a testar a flexibilidade da Thalita.
Primeira vez que eu saí, eu falei, Thalita, agora você vai entrar, você está muito brava com a sua mãe, você vai entrar. E aí ela, quando eu fui entrar na sala de novo de ensaio, que ela segurou meu braço e falou, André, qual é a motivação para ela fazer isso? Eu não entendi. Aí eu olhei para a Thalita e falei, cara, como a menina faz umas perguntas que eu já falei, cara, essa menina já nasceu para isso. Aí não teve outra, assim, entrou com a Luísa, eu vi que a Luísa até teve uma cena que fez, a Luísa se emocionou de verdade em cena, assim, porque a Thalita estava muito entregue. E quando acabou, eu já tinha certeza que era a Thalita, a gente ficou 1 hora com a Thalita. Eu lembro da Luana Furquim, que é minha sócia e produtora executiva, ela olhava para mim assim, também com lágrima no olho, e falou, cara, é a Thalita. E aí eu não tive dúvida. Terminou o teste, assim, eu falei, obrigado, Thalita, por hoje, a gente tinha que continuar testando, né? Porque, enfim, tinha mais pessoas, tal. Ela se jogou no chão e falou como é difícil ser atriz. E aí todo mundo riu. Então, assim, e assim, ela tinha arrasado. Então, assim, é uma menina que eu dei muita sorte de encontrar ela, sabe assim. Eu me sinto muito grato de ela ter cruzado, porque realmente, no terceiro dia, ela já virou para mim com o roteiro na mão, assim, e falou, André, desculpa, terceiro dia de filmagem, André, me desculpa, mas a Ellen não falaria isso aqui. Esse diálogo tá muito ruim, eu vou trocar, tá? E ela colocava uma coisa ótima. E eu virava para ela assim e falei, pô, pior que você tem razão, tá muito ruim. O cara que escreveu isso aqui é ruim, hein, Thalita? Vamos mudar. E a gente mudava, porque o roteiro a gente idealiza no papel, mas o papel não dá conta. O roteiro é um processo, né? Então eu sempre tive muito aberto o que os atores trazem, porque é uma reescrita, né? E com a Thalita, com a Luísa, com o Roberto Rezende, que também fez o filme, faz um personagem muito forte, eu fui reescrevendo algumas coisas, né? Então, e aí para completar a sua pergunta, eu precisava de uma gênia comigo, assim, para estar muito colado nela, e a Marcela Cartacho assim, então eu preciso de uma pessoa assim que tivesse muita experiência, né? E a Marcela é uma pessoa que, assim, além de ser uma grande atriz, uma gênia que todo mundo sabe, ela tem uma generosidade assim gigantesca, fora de cena e dentro de cena. Então ela abraçou a Thalita e a Luísa também. E aí a Thalita, quando viu, a Thalita estava surfando. Ela se sentia muito bem com a Luísa, se sentia muito bem com o Elzo, que fazia o pai, se sentia muito bem com a Marcélia. E aí a Thalita foi... Então a Marcélia entrou assim muito porque eu já estava dirigir a Marcélia era já uma vontade minha, acho que minha e de todo mundo que faz cinema, né? Dentro e fora do Brasil. Então, para mim, quando ela topou fazer o filme, ela leu o roteiro, a gente se falou, foi demais. Assim. Então, eu tive muita sorte com os atores, sabe assim? Eu me sinto muito... E como eu disse, eu não faço teste, eu não gosto de fazer teste. Então, eu tenho uma parceira, que é a Nara Sacaré, da P43, e a Nara falava, pega esse aqui para fazer tal coisa, pega esse aqui para fazer tal coisa. Ela conhece muitos atores, já trabalhou muito. E eu falei, uma puta galera de nível alto, eu não vou ficar fazendo teste, eu sei que vai funcionar. E eu apostei em 4 meses de preparação. Todo mundo topou. Então, obviamente, teve atores que eu trabalhei mais, atores que eu trabalhei menos, mas o núcleo infantil foram 4 meses, entendeu? O que foi uma delícia, assim, eu sinto falta, sabe? Foi muito legal, assim. Mas eu tive sorte, assim, ter uma Luísa, um Elzo, uma Marcélia no filme, assim, foi muito legal, porque aí você parte de uma base e aí a gente foi solando junto, entendeu? A gente solava no set, assim. E é algo que você falou que é até onde eu ia entrar sobre a contribuição, né? Mas isso aí é um pouco uma pergunta para os dois, né? Primeiro, pela construção da história, né? Porque o Ellen, ele tem essa questão um pouco da ancestralidade, né? A gente até já conversou aqui com a Joyce Prado, que fez um documentário, Chico Rei Entre Nós, que sai da história do preto escravizado lá de Ouro Preto e traz para o centro de São Paulo, né? Quer dizer, essa questão territorial de São Paulo está sendo um processo de revisitação e, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma projeção de vivência de uma menina que começa a atingir maturidade a partir de referências, né? Referência da avó, a referência da mãe, né? Vai desde a vaidade, da maquiagem, até aquela cena que ela escuta Marília Mendonça, né? Quer dizer, que ela começa a viver um pouco também do que seria a maturidade, ainda aprendendo como ser, né? Então, é uma construção de história difícil, porque é muita coisa para se equilibrar dentro de um texto, né? Então, eu queria que você falasse como foi esse trabalho e a Luísa trouxesse mais um pouco de como que foi essa contribuição, não apenas da experiência
particular dela, mas a partir dessa relação que ela começou a ter com a Thalita antes mesmo da gravação, e como que vocês foram trazendo também um pouco de vocês e da relação de vocês para a história, né? No momento de gravar. Olha, eu vou começar aqui pelo ponto que você falou sobre a relação com a Thalita, porque essa história que o André contou dos testes ainda, realmente, assim, o teste com a Thalita, a gente tinha uma ceninha, tinha um improviso um pouco ali, mas tinha uma cena desenhada, né? Eu sabia de onde eu era atriz profissional ali, eu sabia de onde eu tinha que começar e até mais ou menos onde que a gente queria que ela chegasse. E no teste com a Thalita, ela me quebrou, ela falou de um jeito, ela fez uma coisa de uma maneira que eu não consegui continuar. Eu caí em lágrimas e eu fiquei assim, eu lembro o que eu faço agora? Então, acho que tem a relação com a criança, para quem trabalha com criança, tem muita surpresa, porque tem muita espontaneidade, eu acho que elas levam a gente para uma lógica que a gente, conforme vai ficando adulto, vai perdendo um pouco. Mas acho que a Thalita, especialmente, e aí isso tem a ver, acho muito, muito honesta e muito acertada a escolha do André de querer uma criança que fosse dali, né? Porque eu acho que tem coisas que a gente não constrói, tem coisas que elas são, né? Eu não acredito, por exemplo, que um ator faz qualquer personagem. Eu acho que a gente não faz os mesmos personagens, né? A gente tem um espectro, mas eu tenho não só um tipo físico, mas eu tenho uma extensão, né, emocional do que é possível ser construído e do que não é possível. Então, acho que, além de um compromisso, claro, né, com a história, acho uma escolha muito acertada, trazer uma criança dali. E na relação com ela, eu sinto que eu me surpreendi muitas vezes, e como atriz isso foi maravilhoso e angustiante ao mesmo tempo, né? Porque a gente teve um processo de preparação muito longo e em muitos momentos era quase como essa sensação do teste voltava, caramba, ela me surpreende, o que eu faço, né? E acho que como artista e para o processo de construção esse é o grande barato para mim, pelo menos, sabe? Achei que eu sabia, não sabia. Então, acho que a relação com a Thalita foi muito, assim, enriquecedora. Vocês falaram da Marcélia, a Marcélia é impressionante, assim, né? Estar no set com a Marcélia, porque é de uma leveza, de uma tranquilidade de quem sabe o que está fazendo, sabe? Assim, porque ela tem uma generosidade, uma tranquilidade no processo. O set é um espaço são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? São muitas pessoas trabalhando, tem uma tensão muito grande. Então, quando você está em cena com uma pessoa que tem o estado da Marcélia, eu acho que para mim, sou uma atriz jovem, meu segundo longa, é um presente, assim, é um grande presente mesmo. Então, foi muito muito enriquecedor dos dois lados, né? E como contribuição pessoal, eu acho assim, sempre que a gente vai para um trabalho, a gente vai não tem como a gente não ir, se você está comprometido de fato com o que você está fazendo, você não ir com 100%, porque é o meu corpo, né? É a minha voz, é o meu, não sou, é uma construção, mas sou eu que estou lá. Então, acho que eu tentei trazer para o filme, de fato, o questionamento, porque eu entendi ali num processo que a Juscelia não sabia o que ela não sabia como fazer. Então, eu me permiti também não saber boa parte do processo, exatamente o que fazer, como fazer. E aí que não é um estado fácil, né? Quando a gente já está, principalmente nessa lógica do trabalho profissional e tal, é pedido que a gente tenha certeza das coisas, né? Que a gente faça as escolhas e tenha certezas. E acho que com a Juscelia eu aprendi e me permiti estar em dúvida. E aí as coisas aconteceram no processo do set. E foi um grande presente, assim, em vários momentos no processo de filmagem, a gente entrava e realmente eu não sabia exatamente qual a emoção que ia acontecer ali. É claro, a gente tinha uma preparação, a Nara Sacaredo, da P43, que é um grupo de pesquisa sobre o trabalho do ator, do qual eu faço parte, conduziu a gente, né,
pelos caminhos e para a construção da lógica do personagem, mas acho que foi mais nesse lugar. A gente construiu a lógica do personagem, a forma como ele pensa, mas a gente não construiu exatamente o que ele vai fazer. Isso a gente fez em cena. E acho que para mim foi um grande alívio, assim. Então acho que como contribuição foi uma descoberta para mim, me permitir estar em dúvida no momento da cena e deixar que elas acontecessem. Eu acho que é isso, eu não tenho muito, assim, acho que a Luísa falou tudo. Acho que o processo é esse, assim, acho que é um processo de... Cinema é um processo colaborativo, coletivo, se não for assim não faz sentido. Eu sei exatamente o que eu quero, e sabia o que eu queria ali no set, mas às vezes tem caminhos novos que se apresentam para chegar onde eu quero de forma melhor, e aí você tem que estar atento para isso. Às vezes é um detalhe na luz, às vezes é uma sacada do eletricista, que a função do eletricista ali é tipo uma das coisas mais... Eu não sei se as pessoas que não fazem cinema têm noção, a equipe de elétrica é absolutamente importante, tudo, catering, tudo, todo mundo ali está vibrando, está respirando aquela história. Então, sabe, o cuidado da pessoa do catering, o cuidado da pessoa do figurino, o diretor de arte, os assistentes, todo mundo ali está para fazer um filme ali, tem os atores, todo mundo para fazer uma história ali, né? E todo mundo, de certa forma, colabora, né? E todo mundo contribui, todo mundo respira aquilo junto. Então, é isso, sabe? E, obviamente, os atores, a gente fez tudo aquilo para chegar no momento, né, de acontecer a ação. E ali são os atores que estão levando. Então, eu fiquei muito preocupado como que a Thalita e esse núcleo infantil ia reagir quando eles vissem o circo armado, porque não é dois amigos com a handicap na mão, né? São 100 pessoas com um caminhão de elétrica a gente fechou a 13 de maio, o filme inteiro é locação, então eu filmei tudo encaçado, tudo fechado, tudo enclausurado, tudo corte, porque a vida em Cortiço é assim, né? Mas é tudo locação. Então, não tinha lugar para colocar a câmera direito, né? Porque os lugares são pequenos, são diminutos, então tinha jogo de espelho, como fazer com as dificuldades dos espaços, tal, mas tudo está ali para os atores, né? E aí eu estava muito preocupado com a Thalita, tá? Quando ela viu esse circo amado aqui, ela saiu sambando. Imagina, ela olhou ali, primeira diária, eu fiz uma cena mais fácil de filmar, que era uma cena de saída de escola. Falei, vou filmar uma cena assim que ela está na muvuca, que ela vai relaxando, ela vai se acostumando. Assim, ela ficou nervosa 30 segundos. Eu falei, ação, acabou. Então, assim, foi um processo colaborativo mesmo. Assim. Acho que se não for assim, não faz sentido. Mas, bom, como tudo que aconteceu no mundo, qualquer produção no mundo pensada e realizada há 2 anos, né, chegou num mundo completamente diferente hoje, né? Então, eu queria que vocês falassem, né, um pouco da experiência da estreia na Cineop ano passado, já nesse contexto de pandemia, e o que mudou um pouco, né? O filme tem muitas essas questões de observação sobre o território, sobre observação da cidade. Então, a São Paulo de hoje, né? A Luísa é paraense, mas radicada em São Paulo, né? Então, a São Paulo que existe hoje é um pouco diferente da São Paulo da L, apesar de já antecipar questões ali de crise econômica, não só aspectos como a dificuldade também de criação, alienação parental também, mas que a gente traz com mais força na crítica também. E como que né, fazer todo esse processo, essa construção coletiva de encontros, essa arte a partir de encontros vir ao mundo, assim, chegar no grande público a partir desses encontros assim ainda um pouco virtuais, tentando fazer uma retomada sobre os espaços, né? E como que vocês estão vendo essa nova realidade, não só do cinema, mas também da cidade que vocês trazem ali um pouco, trazem bastante no filme e as dinâmicas novas, né? Já que muita coisa mudou desde então. Eu acho que, assim, a pandemia é uma situação global, por isso que chama pandemia, e é inevitável, né? O presidente do Brasil não, era evitável e é o grande problema. O vírus a gente dá conta, né? O presidente a gente não dá conta. Então, não tem outra opção a não ser no ano que vem tirar, porque senão a gente vai ter um desmantelamento total
pouco que falta ainda de estrutura social do país. Não estou nem falando de cinema de cultura, tem gente passando fome no país. Né? Então, assim, o filme, a gente estava na base, a gente filmou na base, a gente filmou com a galera que é a força de trabalho do país, que ali está ali na base do restaurante italiano que você gasta R$500, porque ali no Bexiga tem, o cara não ganha isso por mês, ou ganha, né? Ganha 1.000 por mês, você está gastando metade do salário, entendeu? Então, assim, a gente estava na base, a gente estava vendo que as pessoas estavam assustadas, a gente estava vendo que tinha uma confusão, e isso explodiu para dentro do filme. O cinema é isso, ele capta, né? Então, explodiu. A rua estava, não teve direção de arte Marielle viva. Todos os Marielles vivos que aparecem no filme estavam postos na cidade. Eu simplesmente coloquei a câmera. Tá? E teve alguns dois que eu só descobri na montagem, porque eram pequenos. Eu falei, olha, tem uma Marielle viva ali também. Porque a cidade está vibrando isso. Então, o Ilu Obá, que vem com a faixa também, que a Beth Bell é uma grande amiga, tem uma admiração gigantesca por ela, elas a usam ali. Então, o filme estava vibrando, né? Assim, então, tem uma coisa que é a pandemia que a gente, tudo bem, tem a frustração de eu não poder fazer o filme numa sala cheia, numa pré-estreia, dar um abraço na Luísa, a gente lá na frente, sair para tomar uma cerveja. Puta, isso é uma frustração pessoal, de falar, puta, que saco. Né? Eu estava em Lisboa ano passado para lançar o filme, depois eu ia para a Espanha, depois eu ia para a França, tive que voltar às pressas para o Brasil, porque, enfim, a pandemia me pegou, tal. Uma sala de 400 pessoas na Cinemateca de Lisboa permitiram 26 pessoas assistir o filme. E aí tinham 26 pessoas. Então, tem um lado frustrante, pessoal, mas isso é o de menos. Entendeu? Assim, acho que o filme ele vai para o cinema. Tem muita gente que está tendo acesso à vacina, muita gente não, mas tem gente que está tendo acesso à vacina, tem gente que já está imunizado porque teve. Então, quem tiver coragem, vai para o cinema. E não é nem só uma questão de coragem, quem se sentir à vontade, né? Mas também, logo mais, também já vão estar nas plataformas. Então, tem um lado que é um pouco pessoal, que dá essa... Mas isso é o de menos, entende, cara? A gente está num momento do país que a gente tem que olhar e achar uma saída. E a saída não é o que está aí. Né? Não é o que está aí. A gente tem um desmantelamento da cultura, a gente tem artistas que são... Eu não estou falando de arte. A arte não é assim, tão 1 milhão vai se expressar. Cinema é indústria, cinema gera emprego, cinema desde, como eu falei, desde a pessoa do catering que te faz comida, que tem um amor pelo cinema, como o diretor e a equipe de direção. Então, assim, é uma indústria forte. O Brasil estava ganhando milhões. Eu ganhei prêmio em Toulouse, com Ellen. Eu fui para o Cine em Construção, que é um dos maiores portais para poder ir para o Festival da Europa. Então, assim, o filme circulou. A gente estava indo com toda a força, uma indústria produzindo mais de 200 títulos por ano, de comédia rasgada a filme da Beatriz Signet em Cannes, ou Karim Ainu, a gente está produzindo. Então tem um momento ideológico de desmonte do setor, que isso sim, e pode ser assim, é um desmonte, uma tentativa de desmonte, porque eles vão passar, a gente não, né? A gente não passa. A gente é água, a gente vai se adaptando, quando vê a gente está produzindo de novo mais 300 filmes, é uma questão de tempo. Estou falando isso porque lançar filme na pandemia poderia ser muito mais confortável se a gente tivesse uma situação com um governo civilizado, né? Então, a gente não tem um governo civilizado. Então, lançar um filme nessa situação é triste. É triste. Não pelo filme em si, porque eu acho que o filme vai sensibilizar as pessoas, vai gerar reflexão, vai trazer entretenimento, tem os momentos Marília Mendonça, mas também tem um momento mais político. O filme está lá. Para quem quiser assistir, ele já é um objeto. Agora, lançar um filme nessa situação que o país se encontra é complexo, né? Então, a minha maior esperança é que o meu próximo longa-metragem será lançado numa situação muito melhor, com o ensino em pleno funcionamento, a vapor, sabe? Com a gente podendo não só se abraçar, mas podendo comemorar não só o meu filme, mas o filme de todos os meus pares, né? Tanta gente boa produzindo filme e cinema no Brasil, sabe? Assim, e não só cinema, dança, teatro, artes plásticas, a galera do teatro está dando um show no online, tem coisas maravilhosas que eu estou vendo. Zé Celso além na luta dele com Bexiga. Então, assim, a gente somos muitos, assim, muito mais do que esse bando de motoqueiro fascista que estava desfilando. Então, o negócio é o seguinte, Ellen, ele só é a ponta do iceberg do rolê todo, né? Então, assim, me empolguei aqui porque não me preocupa
o lançamento do filme no sentido comercial, me preocupa uma estrutura muito maior, muito mais complexa. Me preocupa as pessoas que eu filmei lá no Bexiga que não estão com dinheiro para comer, né? E a gente está tentando, sem assistencialismo, dar suporte, né? As pessoas estão lá. Isso me preocupa. Então, me preocupa um país desmantelando. Isso sim me preocupa. E, de certa forma, o filme tem um diálogo com isso. Acho que o André falou tudo. Eu acho que é isso, assim, é um retrato de um tempo também, né? Então, a gente fazer o lançamento do filme agora e bancar fazer esse lançamento agora também é uma forma de dizer, assim, né, que a gente é resistência e que a gente vai continuar sendo e que não... É isso, virão 300 outros, se arranca um, né? Como é que fala? Tem um ditado em Belém que fala: se arranca um pé de matapi, nascem 30 no lugar. Então, é meio nesse sentido, assim, a gente não vai parar. E cada tijolinho que a gente coloca para, de alguma maneira, nos posicionarmos e mostrar para esse governo que a gente não vai calar a boca, é fundamental. Então, eu estou com um sentimento muito parecido com o André, assim, para além do que significa comercialmente lançar um trabalho, seja o filme, eu estrei peça online ano passado, o que significa lançar um trabalho nesse contexto, eu acho que é histórico lançar um trabalho nesse contexto. Não deixar os nossos trabalhos morrerem e olhar e falar, a gente precisa resistir, porque senão a gente está sendo atacado de todos os lados, das formas mais baixas, assim, então seguimos aqui e o filme está aí, ele está feito e todas as questões estão pulsantes na tela. Isso não tem como ser apagado. Bom, é isso, né? A gente assistiu há um ano o Ellen num contexto, né? E como o André falou, né? Hoje a cidade de São Paulo tem um outro contexto, né? A gente já teve um aumento muito grande de pessoas em situação de rua, a crise assolou ainda mais, né? A crise econômica, por conta da crise sanitária, por conta de todos os procedimentos que o governo deixou, ou se omitiu, agiu, né? Se omitindo, né? Todo o rastro de mortes que ele deixou. Então a gente chega, o filme ele tem, né, um terço final que começa a trazer partes dessas crises, né, naquele momento, como eram possíveis elas serem atingidas, né? Então hoje a gente assiste o filme e a gente vê que a Ellen vai atingindo ali uma maturidade a partir dos testemunhos dela, da real situação, né, de como é a realidade onde ela vive. E tem um prólogo e um epílogo espelhado, né? Isso é uma curiosidade que eu queria perguntar para o André, porque a gente tem ali dois planos sequências, um pouco mais solar, né, na chegada dela e no final, né, sem a gente antecipar questões do filme, mas ele é mais sombrio, né? Ele é na chuva, numa tempestade, né? Como se a vida adulta trouxesse ali uma carga um pouco mais sombria naquela realidade. Então, eu queria perguntar para ele como ele vê como ele vê o futuro da Ellen, né? A Ellen real, né? Ele já dividiu um pouco, né? Como que é o futuro dela, mas a Ellen que agora em 2021 é uma menina de 10 anos no meio desse Brasil que a gente vive, né? Como que ele acha que são as dificuldades que a Ellen vai encontrar no Brasil de hoje e como que ele espera que daqui a 10 anos, quando a gente estiver comemorando os 10 anos de lançamento da Ellen, como que essa Ellen ficcional esteja também, né? Se a Luísa também quiser dar o testemunho dela em relação a isso, ia ficar muito feliz. Eu acho que assim, os planos sequências é uma coisa que eu sempre quis fazer muito, porque aquele espaço é labiríntico, e eu decupar aquele espaço, eu não ia dar a noção das pessoas de o que tem para dentro daquelas fachadas que são tombadas do século XIX. Então, eu sempre quis começar com plano sequência e tive dificuldade, porque por mais que a gente estava trabalhando com uma câmera grande, né, o stead tinha lugar que não passava, o plano sequência da noite, que ele vai e volta, né, não vou ser spoiler também, é muito mais complexo, tem inversão de luz ali, foram 22 vezes que eu filmei para ter 2 takes que valiam. Então, cada hora dava uma coisa errada, assim, que cinema é isso, né? Mas enfim. Então, eu já queria
ter esse plano de sequência, porque eu acho que, de certa forma, sem sobrepor leitura do filme, é isso que você falou, né? A Ellen, amadurecer dói, né? Então, acho que ela estava... É isso, a partir de agora, eu acho que se o filme fosse uma série e continuasse, no ano seguinte ela não compraria uma caixa de maquiagem para a avó. Ela compraria um espeto, uma churrasqueira e ela ia lutar como avó porque a ficha caiu, né? Então, acho que tem uma coisa que, por um lado, não sei se sombria, mas é um pouco de tomada de realidade mesmo, assim, né? Quando você está numa instância infantil, você fantasia tudo, né, para poder dar conta de algumas questões, né? E aí tem uma hora que a realidade ela se torna dura, né? E a Ellen é uma menina que está tentando, ela luta, ela ainda não é uma vencida, mas se ela não ficar esperta, ela está em vias de. Então acho que o filme fala isso, né? Sobre todos os riscos que essa menina corre, né? Ela está sempre algum perigo esbarrando ela, né? E aí ela sempre passa na tangente, mas está sempre, né? E uma hora é inevitável. Ela está crescendo e a realidade tem cenas no filme, todas as cenas do filme, todas, nenhuma eu idealizei. Saiu da minha cabeça e falei, olha, será que eu vou fazer o Rapa passando e pegando a churrasqueira da avó dela? Eu vi essa cena. Estava eu e o Zé Fernando, que é esse meu colega, a gente viu acontecendo na nossa frente. Então, assim, foi violentíssima, né, a cena, real. Então, as questões que tem lá, que eu também não quero ser muito spoiler, mas todas as questões que estão no filme, eu tive que mediar até, porque a realidade era bem mais crua, né? Então, eu acho que a Ellen, provavelmente daqui a 10 anos, acho que ela vai ter ela vai estar com certeza militando por mais justiça no país, não tenho dúvida disso. Acho que tem uma coisa, isso que o André fala, que está presente em muitos momentos do filme, né? É uma criança, mas que tem a infância dela rondada, né? Em muitos momentos, assim, ela passa por algumas situações de violência por ser uma menina, ela passa por outras situações de violência por ser uma criança naquele contexto. Então, eu acho que o filme vai mostrando para a gente o tempo inteiro, assim, o quanto as crianças que vivem nesse contexto estão vivendo na iminência dessa infância ser surrupiada, né? E aí, com isso, vem toda a carga de realidade e o filme tem muitos momentos assim que a gente vê ele é todo contado sob a perspectiva dela, né? Inclusive isso é uma coisa que eu acho maravilhosa da foto do filme, que é tudo na altura do olhar dela. Então tem diversas cenas que a gente está vendo, sei lá, que ela está falando comigo e o meu rosto está aqui, porque é a altura do olhar dela. Eu acho isso lindíssimo assim no filme. E esse olhar ele vai se transformando, né? Ao longo do filme, ela entende num determinado momento que ela não pode comprar aquele estojo de maquiagem que está no salão da mãe dela. Ela compra um outro, ela compra um menor, que é o que ela pode. E acho que a última sequência do filme, para mim, pelo menos, quando eu assisti a primeira vez, me trouxe... Ela entendeu ali, sabe? O pé dela, o sonho, a coisa lá do sonho que ela viaja, que ela vê a mãe, que ela vê ali aquela coisa super animada, super colorida, tem alguma coisa que puxa o pé dela para o chão. E a partir de agora é isso, né? É em terra firme, não é flutuando. Eu queria, né, para a gente encerrar, né, agradecer muito, agradecer não só pela participação, mas também pelo filme, né? A gente, na Apostila de Cinema, a gente gosta de discutir aspectos sociais através dos filmes, então é óbvio que a gente vai ter uma predileção pelo cinema brasileiro, a gente gosta muito desse cinema brasileiro que dialoga com as questões sociais, mas tem universalismo, também tem um apego de público capaz de tocar uma quantidade grande de pessoas, né? A gente tem os melhores exemplos do cinema brasileiro vêm daí, né? Até para mencionar um filme recente com a Marcela, que é o Pacarrete, também tem essas questões que a gente consegue trazer tudo isso, né, sobre território, sobre sociedade, sobre aspectos pessoais, numa narrativa ao mesmo tempo clássica e que consegue, né? Acho que o André já percorreu pelo filme em outros países, então ele sabe do universalismo que essa obra tem.
Então, eu queria agradecer muito a vocês pelo filme, queria agradecer a Natália, que está aqui com a gente, a Natália Vachelli, que fez também intermediação da Elo Company, que é a distribuidora do filme também, que dá também um grande peso ao lançamento também do Ellen. Então, já fica a minha indicação. Claro que ainda não percebeu que a gente aqui na apostila indica o Ellen. É um filme que merece muito ser visto. E eu queria que vocês falassem, além de algo que as perguntas aqui não alcançaram, sobre o futuro de vocês, os projetos que vocês têm em desenvolvimento. A Luísa, eu sei que tem um coletivo o Coletivo Incendiários, que também ultrapassa a própria... o próprio ofício dela ali como atriz, né, uma contribuição a mais também para a sociedade. Eu acho que todo mundo hoje em dia tem ciência da sua responsabilidade de ir além do próprio exercício do seu trabalho, do desempenho da sua função. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como que a gente vai encontrar, quando que a gente vai encontrar vocês de novo, para além do Ellen, né, e torcendo para que seja rápido, né, que a gente consiga fazer essas entrevistas também pessoalmente, em festivais aí pelo Brasil, mostras Tiradentes, Mostra São Paulo, Festival do Rio, que a gente consiga voltar a ter esse intercâmbio de pessoas ali, essas trocas que faz muita falta, né? Por mais que a gente esteja levando bem, o cinema continua ali como um pilar de resistência cultural e também da sociedade, a gente também sente falta desse toque, né? desse encontro pessoal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de como que a gente vai encontrar vocês aí novamente. Tem alguns desdobramentos do próprio Ellen, que é um filme que chama Férias, que é um filme de 28 minutos. Ele estava em Tiradentes, inclusive, é um filme mais radical, inclusive. E tem a versão longa-metragem desse filme que a gente está finalizando. Então, acredito que a gente vai lançar provavelmente só o ano que vem, mas é um filme que aprofunda um pouco alguns desdobramentos que o Ellen aponta num lugar específico. Eu vou um pouco mais além ali no Férias. É um filme que eu posso falar que é um documentário, né? Que eu não gosto muito de... Em Tiradentes estava no catálogo como documentário, né? Essa versão de 28 minutos, que agora vai para a Sesc TV. O Sesc TV comprou, licenciou, vai entrar em julho agora. Que é um filme um pouco mais radical, mas também ele aprofunda essa relação das crianças no bairro do Bexiga, né? O filme conta o período de férias das crianças que moram nas pensões. O que elas fazem, o que elas não fazem, porque é o grande problema. Os pais saem para trabalhar e aquelas crianças de 7, 5 anos fazem o quê? Né? Então, esse foi o filme que eu fui lá, enfim, Tiradentes, e agora a versão longa-metragem, no ano que vem, a gente está tentando finalização em alguns fundos internacionais e tudo mais. E eu também estou com outro filme, que escrevendo junto com um grande amigo meu, um parceiro, que é um irmão de escrita, que é o Alexei Habib, que é um dos grandes consultores de roteiro aí que a gente tem no país, e a gente está adaptando a 2 filmes. Um que o Alexei vai dirigir, que chama Uma Luta de Classe, que a gente está literalmente escrevendo nesse momento agora, aqui, mas acho que 1 mês a gente termina o primeiro tratamento, e um outro que a gente escreveu, que a gente terminou em fevereiro, que chama A Hora dos Ruminantes, que esse eu vou dirigir, que são os direitos do livro que a gente comprou na minha empresa, na produtora, na Prosperidade Content. A gente comprou os direitos de um livro que é do José J. Veiga, que é um escritor goiano. Então, a gente está, no meio dessa adaptação, a gente ganhou um PROAC de desenvolvimento para escrever o filme. Então, agora a gente tem um primeiro tratamento e a gente está indo tentar os dinheiros nas esferas municipais e estaduais, que ainda existem, e estão lá tentando fazer a gente ter um pouco de esperança. E, obviamente, nos fundos internacionais e mirando em coprodução para esse próximo projeto. Espero também, em breve, já ter data de filmagem e começar com esse projeto, que é um projeto que é um orçamento um pouco maior, um filme um pouco mais parrudo, mas é uma história absurdamente importante, de uma obra absurdamente importante da literatura brasileira, e que eu estou tendo o prazer de trazer para o cinema. Assim, está sendo um desafio muito grande adaptar uma obra, mas é uma obra de um calibre absolutamente importante, assim, que vai, inclusive, refletir sobre exatamente o período que a gente está vivendo. Sem querer, porque eu comprei os direitos do livro antes do Bolsonaro virar presidente. Então, antes de tudo se destruir. Mas, de certa forma, o livro fala sobre esses ciclos de horror que constantemente insistem em voltar no Brasil, né? Então, A Hora dos Ruminantes é o meu próximo longa-metragem. Falar um pouquinho do Coletivo Incendiários. Incendiários
Um lampejo de pandemia mesmo, assim, de essa coisa de ficar trancada em casa. E eu lembro, eu estava relendo o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, estava relendo, tinha lido muitos anos atrás. E aí me veio essa palavra, e aí no momento eu achei que fosse uma performance, que eu ia fazer sozinha e tal. E aí comecei a trocar com algumas parceiras, e aí foi se desenvolvendo essa história. E hoje a gente é um coletivo de 6 atrizes e 3 dramaturgas, e a gente investiga vídeo performance, né? Um pouco a partir do conceito de autoficção. Então, a gente trabalha com vídeo poesias e vídeo performance, e a ideia é que a gente coloca, cada uma das artistas que estão envolvidas, a gente coloca questões nossas, né? E todas que tenham a ver com um discurso que a gente identifica como feminista. Então, a gente trabalha sempre a partir de uma ilustração. A gente trabalha com as obras de uma ilustradora turca chamada Hulya Özdemir. E aí é o que a gente brinca, assim, é a metáfora perfeita, né? A mulher saindo da bidimensionalidade, ganhando voz, ganhando corpo, para a gente falar de questões que são importantes para a gente. Então, a gente investiga, a gente ganhou um PROAC no final do ano passado, com o licenciamento desse projeto, e aí a gente segue com ele pelo menos até o final desse ano. A gente posta toda semana, toda terça-feira e todo sábado tem vídeo novo no Instagram, que a gente está usando meio como uma documentação dessa pesquisa mesmo, que com o tempo a gente entendeu que era a partir desse conceito de autoficção. Além disso, eu estou desenvolvendo meu primeiro solo, que acabou de ser aprovado. Era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, pensar num solo para teatro sozinha, mas chama Do Ventre à Cabeça. Surgiu a partir de um texto de poesia que eu tinha escrito, mas é para trabalhar com uma figura típica aqui do Tambor de Mina, que é uma manifestação religiosa afro-indígena aqui do estado do Pará, e é uma entidade muito conhecida, é considerada a padroeira do Tambor de Mina, chama Cabocla Mariana. Então eu faço o cruzamento de algumas mitologias dela com alguns aspectos e história das mulheres da minha família. Então, é um primeiro solo que eu acredito que mais para o final do ano a gente estreia, possivelmente nesse formato ainda online, esperando fortemente no ano que vem poder fazer presencial no teatro. E a gente deixa também, quem está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar o link do Instagram do Incendiários também para quem quiser seguir. Bom, muito obrigado. Vida longa, tanto a Prosperidade Content quanto a Incendiárias, a Elo, assim como o André falou, eu acredito também que eu acho inevitável a gente continuar avançando a produção audiovisual. Eu temo mais pelo patrimônio histórico, né? A gente começa, o Cine Ouro Preto começa essa semana, né? Então a gente tem, eu acho que vai ser mais, talvez, infelizmente, seja mais efetivo na destruição do patrimônio histórico, né, com a crise da Cinemateca e tudo, mas eu acho que é inevitável a gente continuar como potência econômica, o mercado audiovisual continuar avançando, né, apesar dessas dificuldades que a gente vai ter por algum tempo, mas eu tenho fé que isso vai ser passageiro também. Então, eu indico, assim, não apenas assistir o Ellen, consumir o cinema brasileiro, aproveitar os festivais online. Se você estiver se sentindo bem para ir ao cinema assistir Ellen, vale muito a pena assistir numa tela grande. É um filme com uma fotografia belíssima. E se você quiser aguardar, acredito que também brevemente não tem muita dificuldade em chegar nas plataformas de streaming, porque é um filme também com um apelo muito grande. Então, eu queria agradecer a Luísa Braga e ao André Meirelles Colatzo, a Natália também por estar aqui presente. Muito obrigado. Isso foi mais uma apostila convite. Se quiserem deixar um recado final também, podem ficar à vontade. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Natália aí sempre muito potente aí nos contatos, né? Com a assessoria de imprensa, com a Thompson. Muito grato pelo trabalho dela. Obrigado, Luísa, pela parceria. Obrigado pelo espaço. E, bom, para quem tiver vacinado, tiver imunizado e quiser ir no cinema, não tem espaço melhor para ver o Ellen. Agora, para quem não tiver imunizado, fique em casa, espera 2 semanas, 1 semana que o filme vai estar nas plataformas. Assista aí com a família, com todo mundo. É um filme que dá para assistir com todo mundo. Espero que todo mundo goste. De certa forma, o filme levante as reflexões em cada um e toque cada um aí de alguma forma. Então, obrigado pelo espaço. Acho que é isso, né? Deixar um convite para quem tiver oportunidade, seja no cinema
ou através das plataformas de streaming, assistir o Ellen. Acho que é um filme que, de uma maneira poética e delicada, fala de questões estruturais e muito fortes. Então, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, acho que é um filme que vale muito a pena de ser assistido. Então, sem dúvida, vale muito a pena. Gente, muito obrigado. Esse foi a Apostila Convida número 50, né? Um número fechado, uma edição muito especial, né? A gente conseguiu falar bastante sobre o filme, sobre vários aspectos. Esse foi mais uma Apostila Convida. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você está ouvindo por podcast também, a gente está nos principais agregadores, segue a gente posta todo o conteúdo de entrevistas também em áudio para quem quiser ouvir em trânsito ou quando der. Então, e acesse apostiladecinema.com.br, tem atualizações diárias também. Quem não conhece a gente, visita, deixa uma mensagem, troca uma ideia nas nossas redes sociais também, a gente está sempre respondendo. Muito obrigado, esse foi mais uma Apostila Convida, até a próxima.